Fica à vontade, pastor. Deus te abençoe. Grande. Obrigado. Aleluia. Irmãos, a gente anda por muitos ambientes nessa vida, não é verdade? Mas tem uma coisa gostosa demais no ambiente da casa de Deus. Não é diferente aqui? Não é, Gabi? É diferente. O povo é mais bonito. Olha aí do lado, olha para o seu lado aí pra você ver. Como é que o povo é mais bonito? Olha mesmo e creia. Ah, obrigado. Glória a Deus. Estamos aqui desde ontem, né, pastor? Comendo feito javali. Irmãos, eu vou voltar e ter que comprar mais um assento no avião para, né, levar, caber a alegria que eu estou de seguir aquilo que Deus tem nos mostrado. Graças a Deus pela bondade dEle. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. 40 anos não são 40 dias. Parece um clichê isso, mas é verdade. O tempo, eu estava vendo ali, o povo lá atrás, a igreja pequenininha, sustentada pelos cupins voluntários, né, segundo Exura aí. E como caminhou, e olha uma coisa que eu tenho aprendido, e a gente já caminhou um pouquinho, o pastor já me entregou aqui, né? Estamos com 40 anos de ministério agora em dezembro. Sabe uma coisa que eu observo em quem conhece o Senhor? Melhora. Você sabe por quê? A experiência da salvação não é que ela acrescenta coisas na nossa vida, ela tira muitas coisas da nossa vida. Tira vício, tira confusão, tira bagunça. Não é? A vida é mais simples, mais gostosa. Então, na verdade, quando você conhece Jesus mesmo, que na verdade é Ele que já te conhece, você precisava conhecê-lo também, a nossa vida vai melhorando, não é porque acrescenta coisas. Teve um homem que chegou lá na igreja, há uns 144 anos atrás, e ele me procurou, nunca lembro a data direito, e ele me procurou e falou assim, o que eu vou ganhar se eu aceitar Jesus e vier para essa igreja? Eu queria ver até onde ia a loucura dele. Eu falei, o que o senhor espera? O que o senhor quer? Ele falou, eu queria um caminhão. Eu falei, mas isso é muito fácil. Você tem um caminhão para mim? Ele falou, lógico. Eu tenho um caminhão de problema aqui para dividir com alguém. Ele falou, esse eu não quero, não. Eu falei, na garagem só tem esse. Ele falou, então eu não vou aceitar Jesus, não. Foi embora. O que eu ganho se eu aceitar Jesus? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não ganha nada. Você vai perder. Perder essa maluquice, perder esse medo, perder essa angústia, perder essa insegurança, esse medo da morte. Você vai perder um monte de coisas e vai achar uma leveza, porque o fardo dele se torna suave, porque ele arranca a sobrecarga. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Nós temos conversado desde ontem, fazendo um paralelo desses 40 anos com os 40 anos da caminhada de Israel depois do cativeiro. Meu pastor? Clips. Isso. Eu já dei a dica para a irmã. Ninguém mais esqueceu o nome dele. Pensa em Clips. Você conhece Clips? Clips. Agora, não é, Luiz? Agora ninguém mais erra seu nome. Como é que é o nome dele? Clips. Sim. Não é? E ele falou uma coisa tão bonita. Ele falou que saindo do cativeiro o povo celebrou, que virou o Salmo 126. Grandes coisas tem feito o Senhor. E nós estamos olhando com muito carinho essa caminhada dos 40 anos, não no lado do ensino, não no lado da caminhada, não no lado da luta, mas celebrando as bênçãos da caminhada de Israel nos 40 anos. Como nós estamos celebrando 40 anos que Deus já deu para essa igreja, e ela vai chegar nesses 40 anos como Israel chegou em Canaã, com condição de tomar a terra de Canaã. Nós não vamos chegar no 40 anos, graças a Deus chegamos. Não. Nós chegamos para fazer muita coisa. Irmão, tem muita coisa para ser feita ainda. É ou não é verdade? Tem muita coisa boa na sua vida ainda. Tem ou não tem?
Você tem uma bênção de Deus, sabe qual é? Você está vivo. Olha que bênção. Não é verdade? Você respira, você entrou naquela porta caminhando em cima das suas pernas. Você está num lugar que você sabe onde está, sabe quem é, sabe quem está do seu lado. Irmão, isso é bênção demais. Você tem esse livro santo que você pode ler e nem aprender, não, ser revelado. Então eu queria caminhar com você sobre algo que Deus deu para aquele povo, para a gente fechar nossa conversa dessa vez, né, pastor? A gente fechar com promessas. Olha que coisa boa, gente. Promessas. Deus é muito generoso, como diz o pastor Elezur. Que nome. Gente, Eclipse, Elezur. O meu ficou ridículo, José. Não é? Sabe? Deixa eu falar uma coisa hoje à noite. A Bíblia tem 8.000 promessas de Deus para você. Deus é generoso ou não é? Hein? 8.000, cerca de 8.000 promessas. Ô, gente, quem faz 8.000 promessas é duas coisas. Primeiro, generoso, e segundo, rico demais. Capaz de suprir. E a Bíblia fala, pode acreditar, porque quem fez a promessa é fiel. Não caiu nenhuma de suas boas palavras, suas promessas não falham. Deus é um Deus que nos ama e nos promete coisas maravilhosas. E Ele deu para o seu povo, quando Ele entrou nessa caminhada, algumas promessas. Mas eu queria abrir com o texto que nós lemos ontem, Josué 24, 17. Medianita, por favor. Josué 24, 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Josué falando, depois da caminhada do deserto. Você sabe que medianita é nome carinhoso, né, irmão? Você não é medianita. Você entendeu o que é carinhoso? Não joga isso em mim. Segura aí. Olha o que Josué fala, irmãos. Depois, ele fala assim, o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele quem nos fez subir a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, tirou do cativeiro grandes coisas e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Irmãos, eu abrisse aqui o microfone para você compartilhar os sinais e maravilhas que Deus fez na sua vida. Como Deus te guardou por todo o caminho que nós andamos entre os povos, entre as situações pelas quais nós passamos. Josué está dizendo, o Senhor cuida de nós. E ele deu algumas promessas. Eu gostaria de deixar para a igreja, fechando essa nossa conversa, pelo menos 3 promessas que Deus fez para o seu povo e cumpriu. São promessas importantes, irmãos, porque elas ganham muito valor por causa do contexto. Olha, um copo d'água, copo desse de água, se eu te der agora à noite, talvez você nem ligue para ele. Mas se você estiver num deserto, isso aqui vale ouro. Concorda comigo? Eu estava falando com os jovens da igreja e falando sobre isso, sobre a importância da água no deserto. E eu falei assim, você prefere uma Ferrari ou um copo d'água? O engraçadinho falou assim, dirigindo, bebendo. Eu falei, não, uma ou outra. Teve um pastor, que dificuldade, porque Ferrari é uma Ferrari, mas eu quero o copo. Porque um copo com água, num ambiente completamente estéril, ele ganha excelência. Você virar para uma pessoa e falar, o que você quer hoje? Eu tenho irmãos lá da igreja, nós estamos com muitos irmãos doentes. Não é? Lá, Belo Horizonte é uma região de temperaturas que oscilam pouco. Não existe um calor extremo, nem um frio extremo. Não é? E esses dias quase que eu vi pinguim passando na frente da minha casa. Lá chegou a dar 8 graus, 7, 8 graus de dia. Você não tem noção o que é isso para nós lá. É muito frio. E muita gente adoeceu na igreja. E se eu virar para essas pessoas, se eu entrar no hospital e falar assim, o que você quer? Sabe que todo mundo vai fazer um coral? Saúde. Porque tem hora que você precisa de uma coisa. Marta, poucas coisas são necessárias. Maria escolheu a boa parte. E tem hora que uma coisa é importante. Uma.
E aqui o Senhor dá algumas promessas, e essas promessas que eu vou te passar aqui, talvez elas não tenham muito valor se você não estiver num contexto de grande livramento. Irmão, sabe por que essa igreja chegou aqui e completou 40 anos? Porque Deus livrou essa igreja ao longo dos 40 anos. Porque é muita coisa conspirando contra nós. É muita coisa, desde bichinhos que a gente não vê, que mata doidado, até bichos grandes que a gente vê e mata do mesmo jeito. Temos grandes desafios, pequenos desafios, maior pânico é a nossa irmã que está aqui, tentando falar em libras, isso que eu estou falando, ela está completamente angustiada, ela está tentando. Lá na igreja, pastor Reginaldo, só um parênteses aqui, irmão. Deus abençoe. Nós temos também a turma do silêncio lá. E temos a turma que conversa com a turma do silêncio. Mais ou menos. Tem um lá na igreja que faz mais barulho que eu. Mas aí, elas ficam entre elas falando assim, vê na agenda qual que é o dia do pastor Zezinho. Porque ninguém quer interpretar no dia que eu prego. Porque eu uso muita figura. Muito, não é? Muita... É ou não é, irmã? Deus te abençoe. Aleluia. Você vai poder repetir o bolo depois, viu? 3 promessas. Eu entreguei, era surpresa, pastor? Não, né? Graças a Deus. 3 promessas. 3 promessas. Está pronto para pegar as 3 promessas para a gente fechar, celebrar o Senhor, os 40 anos, você ganhar o seu brinde? Primeira promessa, Êxodo 13. Coloque para mim, por favor, querido, que não é midianita. Êxodo 13, 21, 22. Uma promessa de Deus. O Senhor vai adiante de você. Meu Deus. Moisés era um homem espiritualmente inteligente. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas espiritualmente não são. Moisés, lá em Êxodo 33, diz, Senhor, se o Senhor for conosco, eu vou. Se o Senhor não for conosco, eu não vou. E sabe qual a promessa do Senhor falou? Eu vou com você. Durante o dia, você vai perceber que eu estou andando com você como uma coluna de nuvem. O povo viajou, irmãos, com ar-condicionado. Era nuvem cobrindo de dia, à noite esfriava, chegava a 0, coluna de fogo à noite. Você sabe o que é ir com ar-condicionado? De noite, uma coluna de fogo para iluminar, para que vocês possam caminhar dia e noite. Sabe qual é a promessa que Deus está te dando hoje? Eu vou facilitar o seu caminho. O caminho facilitar. Quase 3 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito com Moisés. Fora o que a Bíblia chama de populacho. Tribos pequenas que aproveitaram que saiu um, saiu todo mundo. E dá um exemplo, por exemplo, o nosso querido Caleb não era judeu, ele era quenezeu. Ele era de uma tribo pequena, não é? Quenezeu. E ele saiu junto. E lá no Sinai, fazendo uma sombra do Calvário, Deus falou assim, quem aceitar ser do povo de Israel, adotado pelo povo de Israel, através da lei que eu vou entregar, será herdeiro das heranças de Israel. Lá na cruz, muitos anos depois, Deus disse, quem quiser ser do povo do meu filho, será herdeiro do meu filho. Quem na cruz chegou, foi aceito como filho adotivo. Lá no Sinai, como parte do povo escolhido. Amém? Lá no Sinai. Teve essa bênção. O Senhor vai dar um caminho facilitado. Irmão, isso é uma promessa. Sabe qual é a promessa? Se você andar com Deus, o caminho vai ser mais tranquilo. Por uma razão muito simples. Deus vai na sua frente. Deus vai com você. Olha, você pode até ter coisas nessa vida sem Deus. Mas o mais importante, gente, não é ter a coisa, é ter a bênção. Concorda comigo? Porque se você tem a coisa com a bênção, e houver um problema com a coisa, a bênção segura. A bênção traz de volta.
A bênção restaura. A bênção tem seus caminhos. Você pode... lá na igreja as irmãs falam, pastor, está difícil casar. Eu falo, está difícil porque o seu vestibular é complicado. Tem que ser bonito, cheiroso, rico. Um Boaz, pronto. Resgatador, maduro, dono de terra, blá, 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 blá. Um Boaz. Chega ali fora, minha irmã, e fala assim, eu quero casar. Vai ter um monte de coisas estranhas se aproximando de você. Não é? A questão não é que é difícil, não, irmão. A questão é que a gente tem um filtro. Não tem? Não tem um filtro. Todo mundo na cabeça tem uma ideia. Não é? Por isso que as irmãs têm uma coisinha chamada depressão pós-parto. Porque o neném que ela gerou aqui, às vezes não bate com o que saiu daqui. Você já viu quando a mulher está grávida, ela escolhe tudo que tem de bonito na família e põe no neném? Aí vai ter o olho da vovó. Vai ter a boca do tio Gustavo. Hein? Vai ter a mãozinha da tia Filomena. Aí nasce aquele ser com o olho da tia Filomena. Entendeu o que eu estou falando? Com a mãozinha delicada do pai. Ela fala, não é esse meu filho. Não é o que você projetou. Por isso tem um choque. Mas não é. Não tem mulher que casa com um homem, casei com um príncipe, aí ele começa de manhã, em vez dele levantar da cama, ele salta da cama. Ele começa a demorar no banho, ela descobre que casou com o sapo, não com o príncipe. São coisas da nossa história. Os caminhos da vida podem ser vividos de uma maneira ou de outra maneira. E uma maneira é sem a bênção, e a outra maneira é com a bênção. Por isso você conhece pessoas que têm muito dinheiro, têm muita coisa, têm um nome, têm uma série de coisas, mas não têm a bênção. Então são famílias que têm um patrimônio enorme nessa terra e pouquíssimo patrimônio relacional, vive brigando, desarmonia, um tentando puxar, sabe, o tapete do outro e brigas dentro da família, porque não tem a bênção. E há uma promessa de Deus para essa igreja na sua caminhada, pastor Reginaldo. O Senhor vai caminhar com vocês e o Senhor promete um caminho mais facilitado pela bênção. Amém? Qualquer coisa que você for ter nessa vida, peça a Deus que ela venha com a bênção. Porque a bênção faz a diferença. Amém, querido? Quando eu entro no avião, irmãos, e se o urubu for recém-nascido, eu já voei mais que ele. Só o recém-nascido. Quando eu entro no avião e Deus já me deu a mensagem que eu vou pregar no outro lugar, eu olho aqueles passageiros e falo, vocês deram muita sorte em pegar esse voo. E Deus já me deu a palavra. Esse negócio voa sem motor, mas voa. Se eu não tenho a palavra, irmãos, ainda, eu olho para ele e falo, o risco aqui está grande, hein? Sabe, quando a gente entra num processo, você tem que entrar crendo que a bênção do Senhor está indo. Eu quero pedir a Deus, pastor, que Deus possa ir adiante dessa igreja. Ele nunca tem que ir atrás, nem do lado. Às vezes ele vai do lado. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso, ora diga Israel. Às vezes o Senhor fica atrás, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo, esse é o caminho, anda por ele. Às vezes acontece, mas é diferente, irmãos, quando o Senhor está na frente. O que é o Senhor estar na frente, pastor? É a gente fazer tudo olhando para Ele, porque Ele está na frente. Não justifica ser um guia e não estar na frente, irmão. Todo mundo segue o guia. E Salmo 23 diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça. Guia. Estava contando para o pastor que nós fomos ministrar numa reunião numa cidadezinha perto de Belo Horizonte. E eram 6 carros, assim, 6 carros. O meu era o segundo, tinha um irmão que ia na frente nos mostrar onde era a casa. Eu era o segundo carro, atrás de mim tinha mais 4 carros.
entupido de crente, porque ovelha aglutina. Ovelha, a lã vai pegando e vira um tapete. Eu era o segundo carro. E, não, olha o sofrimento aqui, tá vendo? E aí, quando saiu o irmão, eu ia sair atrás dele e 4 fiéis irmãos viriam atrás de mim. Só que o irmão que ia ser o guia, esqueceu que estava sendo guia. E não teve uma curva assim, irmãos, que ele acelerou e sumiu. E eu fiquei pela cidade procurando o guia. E os 4 carros atrás de mim. Eu entrava numa rua e na outra, me perdi. E virou aquela serpente desorientada de carros. Aí, por fim, eu parei, estacionei, os 4 estacionaram. Falei, pastor, o que está acontecendo? É a terceira vez que a gente passa nessa mesma rua. Eu falei, eu sei, eu estou procurando um irmão que vai levar a gente. Ele esqueceu e foi embora. Daqui a pouco veio ele voltando, correndo. Gente, esqueci de vocês. Aí nos levou. Irmão, perdeu o guia, perdeu. Você vai começar a fazer tentativa para achar o caminho. Você vai começar a falar, quem sabe é por aqui, quem sabe é por ali. Irmão, quando o Senhor vai ali, ó, você pode balançar, mas você não sai. Segunda promessa, está lá em Êxodo 14, 13 e 14. Segunda promessa do Senhor, Êxodo 14, 13 e 14. Vamos lá? Êxodo 14, 13 e 14. Tem uma promessa fantástica. Moisés, porém, respondeu ao povo, dizendo, não tenham medo, aquietai-vos, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês vão ver os egípcios. E no verso seguinte diz, o Senhor lutará por vocês, e vocês vão ficar calados. O Senhor não vai só na frente, não. Ele está ativamente agindo na nossa vida. Amém? É lutar por você. Você tem a bênção de Deus, ela luta por você. E aí ele está contando a história do Mar Vermelho. É uma história muito bonita, não é? E o que eu acho interessante aqui, tem algumas coisas interessantes no Mar Vermelho. Eu falava com jovens pregando lá na igreja que, graças a Deus, não tinha celular nessa época. Era um tal de fazer filmagem atravessando o Mar Vermelho. Stories. Ô, gente, minha avó tá vindo. Dá para ver minha avó? Lá no fundo, ó. Filmagem com a mão dentro da água, na muralha de água. Filmagem do Moisés. Gente, a Bíblia diz que eles gastaram uma noite atravessando. Com o celular era 3 dias. Alguém pegou os egípcios afogando? Alguém conseguiu filmar os egípcios afogando? Manda para mim no meu zap. Não é? Graças a Deus, pastor, que não tinha celular e o povo conseguiu atravessar. Mas o Mar Vermelho, a gente sabe a história, ele tem alguns detalhes que eu queria passar para você. Deus não destruiu o Egito, Deus destruiu os egípcios que podiam levar de volta para o Egito. Ou, como Jesus disse lá em João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Esse mundo, irmãos, o problema não é o mundo é tão interessante, tanta coisa bonita, não é? Você vai subir na Serra Gaúcha aqui, que coisa linda, que vista maravilhosa. O mundo tem flores, tem histórias, a história humana é muito bonita. A gente vê o nenenzinho nascer, daqui a pouco cresceu. É tão bonito isso, você vê as pessoas. Eu amo estar com as pessoas, observar as pessoas, ver o jeito que elas são, o jeito que a gente interage. Gente, a vida é linda. Minha mãe partiu com 89 anos, carioca. É uma confusão lá em casa. Minha avó era filha de alemão. Meu avô era português. Nasceu minha mãe carioca que casou com meu pai paraibano. Que gerou 2 irmãs mais velhas cariocas, uma terceira irmã baiana e eu e meu irmão mineiro. Essa confusão sanguínea gerou a minha pessoa. Que até hoje eu não sei o que eu sou. Não é? Eu vou no Rio, me dá uma coisa diferente. Eu desço aqui para o sul,
Minha avó grita dentro de mim. É um negócio meio estranho assim, meio, né? É uma mistureba que a gente tem na nossa vida. Até perdi o que eu ia contar. Eu tenho o negócio da avó. O que eu ia contar, pastor? Sei que tem a memória melhor que a minha. Ninguém sabe. Vou seguir em frente aqui. Não é tirado. Ah, o mundo é lindo. Eu estava na beleza do mundo. Não foi? Voltando à fita. Ah, o mundo é bonito. O problema é a coisa ruim que está no mundo. O problema não é a sopa. É a mosca que caiu na sopa. O problema não é a situação, é algo que entrou na situação e estragou a situação. Jesus fala, olha, o problema não está no mundo, o Egito continua lá, mas os egípcios não vão levar vocês de volta para o Egito. E aqui tem uma segunda promessa de Deus, o passado será esquecido e resolvido. Irmãos, depois do Mar Vermelho, nunca mais o Egito importunou Israel. Nunca mais. Não podia ter perseguido depois? Não podia ter saído depois do Mar Vermelho? Saído atrás? Hein? Dava um jeito de atravessar, ia no barco, atravessava o Mar Vermelho. Ó, agora eu vou mandar uma outra tropa com um navio. Nós vamos atravessar o estreito aqui do Mar Vermelho aqui. Vamos atrás desse povo. O faraó podia ir atrás deles. Mas a questão não é o faraó, não é nada disso. É que há uma promessa do Senhor quando a gente está indo com a bênção. O que está para trás, fica para trás. Para o novo poder chegar depois. Paulo usa até essa figura do Mar Vermelho como uma espécie de batismo. Batismo do povo de Deus. Passou de uma realidade para outra. Batizado na passagem do Mar Vermelho. Uma figura que depois foi usada pelos pregadores do Novo Testamento. Mas essa segunda promessa toca meu coração. Porque eu não quero só que a bênção caminhe comigo. Eu quero que a bênção resolva a minha história de trás para eu poder gerar uma história na frente. Eu quero abençoar essa igreja com a cura para coisas do passado que possam impedir o futuro para essa igreja. Amém, querido? Hoje nós vamos fazer uma oração. Eu não me esqueço de um pastor muito querido, estava num retiro, e ele falou, irmãos, no último dia do retiro, na última reunião, eu tive o privilégio de ministrar lá, e ele estava fechando o retiro. Ele falou, irmãos, já fizemos a cova aqui no fundo do retiro. Eu falei, meu Deus, vai enterrar quem? Ele falou, tudo de ruim que você viu aqui no retiro, nós vamos enterrar lá. Nós não vamos levar nada. E ele fez uma oração, enterra problema, enterra dificuldade. Ele falou, toda desarmonia, toda confusão que teve aqui, todo mal entendido na hora da comida, na hora da brincadeira, na hora das coisas, tudo de ruim, nós vamos enterrar lá, vamos pôr terra em cima e nós vamos voltar para casa sem nada do que foi vivido aqui, negativo. Achei tão interessante isso. Faz uma cova no fundo da sua alma. Amém, querido? Faz uma cova lá. Enterra lá essas coisas. A gente carrega umas coisas, irmãos, que não tem nem sentido. Uma irmã me chamou depois do culto, falou, pastor, eu queria confessar ao irmão que eu estou 1 mês magoada com o pastor. Falei, irmão, o que eu fiz? Ele falou, pastor, nós nos encontramos no centro da cidade. E o irmão passou por mim direto. Não me cumprimentou. E eu fiquei pensando, puxa, que pastor é esse? Eu estou 1 mês só pensando nisso, magoada com ele. Falei, irmã, deixa eu te falar 2 coisas. Primeiro, eu sou tão distraído que a minha esposa falou que os anjos que cuidam de mim vão aposentar mais cedo. Segunda coisa, irmã, dando crédito à minha distração, que é constante, eu gostaria que a irmã considerasse a possibilidade de eu não ter visto a irmã, ao invés de ter ignorado a irmã. Ela falou, isso é possível, pastor? Eu falei, muito. Mas é muito. A possibilidade de eu não ter visto a irmã, passado direto, eu não vejo nem eu mesmo no espelho às vezes, irmã, tão distraído que eu sou. Ela falou, pastor, então era isso? Aí ela falou assim, e eu fiquei 1 mês chateada por nada. Falei, yes.
Você sofreu à toa. Vem cá, vamos dar um abraço de um mês. Para a gente atualizar o tempo. Aí ela riu e acabou. Irmão, já ficou um mês. Um mês. Você imagina dentro desse um mês, cada vez que ela me via na igreja, o que ela não pensava? 34 maldições. Eu pregando, tá, prega mesmo. Fala de amor, coisa ruim. Você acha que ela não ficou um mês, ó? Você acha que foi só ali, passou? A gente não é assim não, a gente gosta de, ó. Não gosta? Ovelha rumina. Você sabia disso? E a Bíblia fala que nós somos ovelha, a gente rumina. Vê a pessoa e fala, Aí você rumina, que não é? Aquele mal-estar. Falou para mim. Hein? É ou não é? Você busca lá nas profundezas. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Vai passar direto, quer ver? Um mês. Um mês. Quanta coisa a gente carrega. Quanta bobagem. Sabe, será que Deus me ama? Irmãos, Deus tem que te provar mais o quê? Eu acho estranho irmãos orando, falando assim, eu estou orando para Deus provar que me ama, cuida de mim. Eu falo, puxa vida, até hoje. Será que eu vou ter para pagar a conta do mês que vem? E o Deus que te deu a condição de pagar a conta a vida inteira até esse mês? Será que vai acontecer isso? E Deus aí? Irmãos, tudo que Deus tinha que provar para nós do amor dele está lá na cruz, irmão. É muito ruim quando uma pessoa que a gente ama fica pedindo a gente prova de amor o tempo todo. Sabe, descansa seu coração, o Senhor vai fazer você atravessar isso e tudo que vem de lá de trás, com a possibilidade de levar você lá para trás, ficou no mar vermelho e acabou. E o vento sopre até você passar e sopre para trazer o mar de novo. De modo que você vai olhar na praia no outro dia, vai ver um monte de corpos de egípcios, como Israel viu. Você atravessa. Crente é a coisa mais louca do mundo. Ele passa dentro do mar e o pé fica seco. A Bíblia fala isso. Êxodo 14. Atravessaram a pé enxuto. Atravessar a pé enxuto é Deus segurar tudo que está em volta e você passar. Eu queria pedir essa bênção para a igreja, pastor. Que nesses 40 anos é fechar um ciclo, irmão. 40 anos é um ano muito especial na Bíblia. Muito. Não é só um ano geracional, não. É uma troca de ciclo. Se você olhar a vida de Moisés, por exemplo, são 3 ciclos de 40 anos. 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto, conduzindo o povo. É um ciclo. É muito profético na Bíblia. 40 dias Jesus jejuando lá para enfrentar Satanás. É muito significativo 40, porque ele fecha um ciclo. E nós vamos orar hoje, pedindo ao Senhor uma limpeza de tudo na história dessa igreja até hoje, que possa impedir ou puxar de volta a igreja para que ela não avance para aquilo que Deus. Concorda conosco nessa oração aí? Terceira promessa para a gente fechar. Êxodo 16, 35. Eu quero só te mostrar uma coisa aqui, eu vou falar um pouquinho do maná, que é a provisão do céu. É uma promessa de Deus. No deserto não se planta, não se colhe, não se nada. Êxodo 16, 35, fala: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Enquanto atravessou, Deus supriu. Deixa eu repetir para você. Enquanto atravessou, Deus supriu. Isso é uma promessa de Deus. Igreja, não vai faltar nada enquanto estiver caminhando na minha vida. Pode não sobrar, vai faltar? Não. Deus prometeu suprir nossas necessidades, não nossos desejos. As necessidades são compromisso de Deus. Você pode ter certeza, o que você precisa, Deus vai te dar. O que você quer, necessariamente Deus não vai te dar. Ele é pai. Minha filha tinha 6 anos e pediu para eu colocar um cavalo lá em casa de pet. Minha filha gosta muito de animais. Eu descobri que gosta mais de animais do que de mim.
Porque colocar um cavalo dentro de casa, irmãos, eu morava num apartamento, para o sol entrar eu tinha que sair. Não era apartamento, era um apertamento. Eu e a esposa, para a gente brigar, tinha que ir lá fora no hall, porque não cabia dentro do apartamento. Ela e a briga. E aí eu falei, minha filha, como é que nós vamos pôr um cavalo dentro do apartamento? Eu falei, pai, já pensei em tudo. Nós vamos tirar todos os móveis da sala, colocar capim na sala. A sala vai ser o lugar do cavalo. E minha filha, ótimo. E aí, pai, vai me dar? Não. Aí o choro foi sincero, irmão. Choro com lágrima. E criança tem o choro sem lágrima, que é fake. Todo mundo sabe quando o choro é fake. Dá um chocolate pra você ver no meio se não para o choro na hora. Uma coisa assim do nada. Ressuscita a alegria. Mas o choro estava sincero. Minha filha estava chorando. Ela queria o cavalo. Pai, você pode me dar o cavalo? Você não quer me dar o cavalo? Você não quer me dar o cavalo? Eu falei, minha filha, não vai ter cavalo. Porque ela não tinha estrutura para entender que não dá para dar cavalo para pôr no apartamento. É ou não é verdade? Naquela noite eu fui orar, conversar com Deus. E eu gosto assim de conversar com Deus, às vezes, como um amigo. E eu falei, Senhor, tu viu minha filha hoje pedindo para colocar cavalo na sala? Sabe o que Deus falou comigo? Me lembrou algumas das suas orações. Falei, ai meu Deus. Falei, Senhor, mas eu faço oração nesse nível? Aham. E me pede umas coisas absurdas. Eu falei, Senhor, por isso que o Senhor fala não e não explica, igual eu fiz com a minha filha? Ele falou, aham. Não é que eu queira falar não. É porque eu tenho um não que você ainda não pode entender. Hoje, quando eu converso com ela, faz 30 anos agora em dezembro, a gente fica rindo junto do cavalo na sala. Hoje ela entende que não dá para pôr o cavalo lá. Mas na época foi duro. E aqui tem uma promessa do Senhor, não vai faltar a provisão. Eu queria só te passar 3 coisas que tocam o meu coração sobre o maná. Amém? Dentro da promessa. Primeiro, eu queria dizer para você que a bênção é para o dia, ela é pontual. Lembra que lá fala em Êxodo 16, vai cair o maná para o dia. Se guardar para outro dia, vai ficar podre. Tem que comer no dia. Irmão, Deus tem uma porção para você hoje de misericórdia. Você tem que usar hoje. Essa misericórdia amanhã já está errada. Amanhã não é mais misericórdia, é exortação. Sabe, hoje é o tempo do colo de Deus, é o maná do colo de Deus. Salmo 131. Senhor, não quero coisa grande, não quero orientação, não quero nada, eu quero colo. Isso é a versão atualizadíssima do Salmo 131. Mas é isso que Davi está dizendo lá. Eu não quero direção, não quero coisa grande, nem pequena, nem coisa nenhuma. Eu quero colo. Eu quero me sentir com o Senhor como uma criança se sente no colo da sua mãe. E tem hora, sabe, irmão, não sei você, mas tem hora que eu chego e falo, Deus, estou precisando de colo. Estou precisando que o Senhor fale o que eu tenho que fazer. Estou falando que você nada. Só quero colo. Quero só aconchegar, sentir os teus braços e falar, filho, eu sei que está difícil, segura aí. Eu estou com você. Só colo. Como uma criança desmamada no colo de sua mãe. E ele fecha o salmo dizendo, espera assim, Israel, no Senhor. Tem hora que a gente quer colo. Irmãos, olha, ela é pontual. Mas ela também tem a ver com aliança. Porque na sexta-feira, para o sábado, Deus falou assim, na sexta-feira vai vir para 2 dias, para no sábado você não ter que pegar o maná. Lembra disso? Então, na provisão de Deus está escondido a coisa da hora e está escondido a coisa da aliança. Tem hora que Deus vai te dar um suprimento para um pouco mais. Amém? Um pouco mais. E tem hora que a gente precisa para o dia e para o outro dia. Se o outro dia for muito especial. Um dia crítico, um dia diferente. E a terceira coisa, ele é para sempre. Ele é um testemunho para sempre. Lá fala que uma porção do maná tinha que ser guardada dentro da arca, como um testemunho, não é? E essa porção da arca não ia estragar. Ela no outro dia não ia cheirar mal dentro da arca. Então ela é um testemunho também, ela é eterna.
certas bênçãos de Deus na nossa vida, eu quero pedir isso para essa igreja, vai reverberar não só no futuro dessa igreja, como o pastor Eleazur, como é que é? Eleazur? Quando o pastor Eleazur, pastor querido, vai ser agora meu pastor querido. Como meu pastor querido disse, daqui uns anos, está lá a sua foto lá, ó. Mas é mais do que isso, irmão. É um registro no céu. Amém? É uma foto celeste. É os anjos olhando aqui para São Leopoldo e vendo a história dessa igreja para dizer, nunca faltou. Eu quero dizer para essa igreja, nunca vai faltar. Porque o Deus era, Ele é e Ele será para sempre. Guardou essas 3 promessas aí? O Senhor vai com você. O Senhor resolve a questão de trás. E o Senhor vai prover o tempo. Irmãos, eu não sei quanto a você, essas promessas fazem parte da minha vida. Eu creio nessas promessas. Creio num Deus que guiou minha vida até aqui. Que me livrou de mim mesmo várias vezes. Um Deus que fez eu poder atravessar situações de modo que o que ficou para trás foi resolvido. E Deus fez coisa nova saindo à luz. Trouxe o vinho novo para um odre novo. E acima de tudo, irmão, nunca faltou nada. Nem para o dia, nem para a aliança, e nem para a eternidade. Vamos ficar de pé para a gente orar? Para o dia, para a aliança, para a eternidade. Ainda que a mãe esqueça do filho de colo. O Senhor disse, eu nunca me esquecerei. Eu queria fazer uma oração, pastor. Eu queria convidar os pastores da igreja que estão aqui, para vir aqui na frente, por favor. Pastores da igreja que estão aqui. Pastor Luiz também. Tem mais algum pastor aí? Pastor lá em cima, né? O Rinaldo, não é isso? Rinaldo. Vem cá, benção. Vem pela escada mesmo. Eu sei que você pode vir voando, mas vem pela escada. É um anjo da igreja, não é anjo da igreja? Reginaldo? 2? 1 e 2? Vem cá, pastorzão. Queridos pastores aqui na frente, eu queria que a igreja estendesse as mãos. Nós vamos honrar e abençoar nossos pastores. Eu queria orar por eles. Queria fazer o que eu sei que está no desejo do coração de cada um aqui, honrar esses homens. Mais do que eles, honrando a vida deles, quero honrar a igreja e pedir ao Senhor que tudo aquilo da história dessa igreja, desses 40 anos, que nada puxe para trás. Quero estender essa bênção para a sua vida. Está na hora de Deus encerrar certas coisas na sua vida. Está na hora desse vento soprar e esse mar abrir e fechar e acabar com esse negócio. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Não é o Egito, os egípcios. Não é sair desse mundo, abrir uma igreja lá na lua. Não. É viver cada dia sem o mal que está nesse mundo chegando na nossa casa. Quero estender essa bênção para a vida dos meus pastores aqui. Uma limpeza de história. Uma graça de Deus. Mar abrindo e fechando e trazendo bênção. Estenda suas mãos para cá. Vamos fechar esse momento com a bênção da igreja. Pai, como igreja do Senhor, nós honramos, reconhecemos a vida desses irmãos. Estendemos sobre eles, representando aqui a tua igreja, como sacerdotes, como pessoas de Deus na casa de Deus. Que o mar se abra e se feche hoje. Passando o que é do Senhor e seguindo em frente. Encerrando o que não é do Senhor e tudo aquilo que pode puxar para trás. Pedindo que a promessa da tua companhia, a promessa do passado resolvido, a promessa da provisão,
para o dia, para a aliança e para a eternidade, sejam derramadas sobre essa igreja, sobre a vida desses homens, porque são homens de Deus, são criaturas, são seres humanos, são pessoas que sofrem, que se alegram, que se cansam, que se renovam, que têm suas limitações, suas qualidades. São diferenciados porque um dia o Senhor olhou para eles e disse: você agora é meu. Propriedade exclusiva de Deus. Muito obrigado, Pai. Estende a bênção para as famílias da igreja. Estende essas promessas, ó Deus, sobre cada lar representado aqui. Meu Deus, que hoje seja um dia de uma virada de chave, ó Deus, de um tempo novo, de uma nova geração, meu Deus, um novo ciclo. Um tempo novo para essa igreja em todas as áreas, em todos os níveis. Coisas que o céu faz, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado. Igreja, Deus abençoe. Vamos sentar. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Vem cá. Meu amigo querido. Cláudia, obrigado. Me receber lá na mansão de Nice. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, igreja.